pessoal, beleza? A gente abre a semana falando bastante sobre esse confronto entre Racing e Flamengo, né? O jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores da América em Avellaneda, nesta terça-feira às 9h30 da noite, no horário de Brasília, né? O Flamengo que já está em Buenos Aires, né? Chegou na noite deste domingo no avião com o Gabigol e Felipe Luiz, ambos jogadores recuperados de lesão. Os dois devem ir para o jogo, tá? A gente, claro, vai trazendo mais informações ao longo desses 2 dias, mas a tendência é que eles joguem contra o Racing. Vamos falar um pouco sobre esse adversário do Flamengo, aliás, dissecando muita coisa está acontecendo no Racing, né? Tanto que houve uma queda técnica e uma crise instalada, não só no campo, mas institucional também, em relação à época do sorteio das oitavas de final. Tanto que no vídeo que eu gravo e solto aqui para você no canal, eu falava ali em pedreira, né? Que o Racing era um time muito complicado de fato, um time que se propunha a jogar mais, tinha mais a posse de bola, com a marcação por pressão muito forte. É um time que vem com vários desfalques, o principal deles para mim, o Marcelo Dias, né? O jogador responsável pela saída de bola, chileno. Aliás, é ele quem erra na saída de bola na final da Copa das Confederações de 2017 entre Chile e Alemanha. Ele que comete o erro para o gol da Alemanha, vitória por 1-0 naquela partida em São Petersburgo, na Rússia. Mas voltando aqui a falar sobre o Racing, é um desfalque importantíssimo esse. O Racing vem, todo mundo sabe, né, de 4 derrotas em 4 jogos, uma competição que não é um campeonato argentino, é um torneio que a AFA criou lá em formato até de Copa do Mundo, né, para manter os clubes em atividade. Foram 4 jogos, 4 derrotas, 10 gols sofridos, 1 só marcado. E a última derrota para o Tucumã na última quinta-feira, jogo no qual o técnico Sebastião Beccacece, ele poupa vários jogadores, ele promove o retorno do Civitanite, que se machucou e está fora do duelo contra o Flamengo, inclusive, tá? E no treino de sábado, informação do diário Olé, o Racing, ele testou o técnico Beccacece, né? Nos treinos do final de semana, aquilo que ele já havia testado com os garotos no jogo da quinta-feira contra o Tucumã, ou seja, um time com 5 defensores, ou seja, uma postura um pouco mais reativa em relação àquele time que sempre tem mais posse de bola em relação aos adversários, ou pelo menos tinha na primeira fase da Libertadores da América, né? Então ele deve entrar com o Pilude na lateral direita, até aí nenhuma novidade, Sigali, Nery Domingues, bom zagueiro, aliás, e aí o Mena jogando na zaga com o Alexis Soto, mais aberto na lateral esquerda. O Mena que já jogou como zagueiro, inclusive no São Paulo, o chileno Mena. O Leonel Miranda é o grande destaque no meio-campo, que, aliás, jogava no Defensa e Justiça, que eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana com aquele empate no Morumbi por 1-1 em 2017. Rogério Ceni era técnico de São Paulo, Sebastião Beccacece era técnico do Defensa e Justiça. E o Leonel Miranda jogava nesse time do Defensa e Justiça, é o grande destaque, né, do time. E na frente devem jogar o Reniero e o Lisandro Lopes. Imagino que seja essa a formação da equipe do Racing, né? Lembrando que o Cristaldo também, o tio Cristaldo jogou aqui no Palmeiras, tá fora também da partida, então é um time com vários desfalques. Marcelo Dias, já citei, o desfalque do Civitanite, né, com a lesão muscular. Então, assim, e é um time que vive, eu falava sobre a crise institucional, o homem forte do futebol, Diego Milito, ex-atacante de seleção argentina, um símbolo do Racing, campeão argentino em 2014, campeão argentino em 2019, aí já como diretor, em 2014 como jogador, né? Era o homem forte do futebol, fazia 3 anos. Ele tem um conflito lá com o presidente Vitor Blanco e neste domingo, por meio de um vídeo na rede social, o Diego Milito anunciou que está fora, né? Então, ele é tão querido que torcedores foram lá protestar, pedir a permanência dele, né? Em frente à sede do clube em Avellaneda. Tão logo foi feito esse anúncio do Diego Milito. Milito, para quem não se lembra, era atacante da Internacional e fez gols naquela final em Madrid da Liga dos Campeões da Europa em 2010, né? O Diego Milito era esse cara aí. Então, assim, o Racing é um time que chega com vários problemas para essa partida contra o Flamengo, né? O Flamengo que, todo mundo sabe, tá careca de saber, fez o melhor jogo dele sob a batuta do Rogério Ceni, né, contra o Curitiba. O Curitiba é um adversário que a história do Curitiba no Campeonato Brasileiro é brigar para não cair, enquanto a história do Flamengo é brigar por título, né? Mas foi o melhor jogo,
sob o comando do Rogério Ceni, sua estreia manutenção de vários jogadores titulares importantes durante tanto tempo na partida. Primeira substituição aos 34 minutos do segundo tempo. Mas, enfim, me parece óbvio que o Departamento de Fisiologia deu a palavra final sobre isso, né? E o Rogério Ceni tinha a prerrogativa de utilizar esses jogadores por mais tempo, se quisesse. Me parece essa a ideia, tá? Neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, 2 times ali, 3 times na real, 4 times até, se você quiser, que foi uma rodada muito boa, né, para o Flamengo. Tropeçaram, né, o São Paulo contra o Vasco da Gama. São Paulo teve 69% de posse de bola, o Vasco com 9 desfalques, sendo perfeito naquilo que se propôs a fazer, se fechar, jogar no contra-ataque, fez um gol assim com o Cano no primeiro tempo, poderia ter ampliado com o Gustavo Torres. O São Paulo teve muita dificuldade para furar esse bloqueio do Vasco da Gama, chegou ao gol numa falha bizonha do Jadson, né, e cruzou muita bola na área, né, foram 37 cruzamentos do São Paulo na área, né, pouca imaginação ali para furar esse bloqueio imposto pelos vascaínos, que era, evidentemente, era claro, né? Acho que numa zona de rebaixamento contra um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, com 9 desfalques, não ia apertar o adversário na casa dele, evidentemente, né, gente? O Internacional perdeu de virada para o Fluminense, né? O Internacional, que para mim, está fora da briga por título. O Atlético Mineiro ficou no empate com o Ceará, né, com o gol de pênalti do Queno, Viseu fazendo gol, inclusive, para o Ceará, Viseu, aquele mesmo ex-jogador do Flamengo. O Grêmio, que muita gente apontava aí numa arrancada, acabou se complicando com o Corinthians, com 2 jogadores a menos em São Paulo, né? Um Vanderlei até fazendo defesa de almanaque. Para mim, a defesa do campeonato até aqui, se não viram, vejam, um chute do Fagner na queima-roupa, defesaça. O Grêmio poderia ter perdido o jogo também com mais de 30 cruzamentos na área, ou seja, um repertório pobre, né? Diante de um time que, evidentemente, com 2 jogadores a menos, Marlon e Otero expulsos, um time que ia se fechar, né? O caso do Corinthians. E o Palmeiras, completamente desfigurado também, perdeu para o Goiás no sábado à noite. Então foi uma rodada muito boa para o Flamengo, né? Os times ali na parte de cima na tabela, só um venceu, que foi o Fluminense, justamente essa vitória de virada sobre a equipe do Internacional, né? O Internacional que, depois que trocou o Kudê pelo Abel, e o Abel não estava à beira do gramado, fez uma bobagem muito grande, né? Além de ter inviabilizado, de certa forma, né, por meio do Rodrigo Caetano, ali brigando com o Kudê e tal, o Kudê evidentemente ia sair fora, né? E contrata um técnico que não sabia o nome dos jogadores. Isso virou meme até na Argentina, né? Na ESPN da Argentina, num programa, eles discutindo o Internacional contra o Boca Juniors. E aí brincaram, falaram, pô, o Abel chega lá e não sabe o nome dos jogadores. Pô, o Abel estava desempregado, tem ligação com o Internacional. Como é que ele não sabe o nome dos jogadores de um dos líderes do Campeonato Brasileiro, né, gente? É lamentável. Mas, enfim, é isso. Voltaremos com mais vídeos. Teremos live após o jogo entre Flamengo e Racing, ali por volta das 11h30, nessa terça-feira. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Boa semana, hein? Tchau, tchau.